Bom dia a todos! Trump, ele afirmou que pretende invadir a Venezuela por terra e ir atrás dos cartéis. Para quem não sabe, Maduro ele é chefe do cartel de Los Soles e tem relações com outros cartéis. Maduro já estava sem dormir, já estava muito preocupado, escondido em bunker e fazendo uso de droga, com medinho do tio Sam. Agora ele declara estado de emergência. O que é isso? Fica comigo até o final, que no vídeo de hoje eu vou explicar as últimas atualizações a respeito da Venezuela. E afirmo, bom, as notícias elas são boas, extremamente positivas. E o Brasil nessa bagunça? E o Brasil, né? Bom, o Brasil está fazendo uma operação militar gigantesca em Roraima. E o que isso quer dizer? Não sei. Talvez o Brasil, que não se manifestou, um dos poucos países que não declarou ser contra o regime ditatorial ao chefe do cartel, Nicolás Maduro, talvez o Brasil queira ajudar os Estados Unidos, até porque o Brasil está em conflito também com os Estados Unidos, conflito esse comercial. Ou será o contrário? Será que o Brasil pretende ajudar o Maduro? Não sei. Washington, meses atrás, comunicou uma operação brasileira, Operação Emery, travestido de um exercício militar que pretendia resgatar Nicolás Maduro. Bom, quem cobriu isso é Defesa Net, eu fiz a investigação, é um site com credibilidade há mais de 25 anos. Será verdade? Não sei. As fontes vieram de Washington. Itamaraty falou que não tem nada a ver, é apenas um exercício militar. Vamos entender tudo isso e muito mais no vídeo de hoje. Meu nome é Luan Trevisan, sejam bem-vindos ao Ponto Cego Financeiro, onde a economia deixa de ser um mistério. Começaremos pelo Brasil, mas fica comigo até o final, que depois eu vou abordar as declarações e as intenções de Donald Trump, bem como tudo que o Maduro vem fazendo na Venezuela e a situação atual da Venezuela. Bom, a Argentina declarou ser contra o regime ditatorial, Chile, Equador, Paraguai, Peru, Trindade e Tobago, Guiana e Curaçao. Inclusive, a Guiana Francesa é o único país que faz fronteira com o Brasil e é a única ligação de fronteira entre o Brasil e a Europa. A França enviou navios para apoiar os Estados Unidos contra os cartéis, contra o regime ditatorial na Venezuela. Esses são os países que são contra esse regime ditatorial. Quem manifestou apoio? Bom, só gente boa na jogada. Bolívia, que também faz parte de um narco-estado, Nicarágua, provavelmente também seja um narco-estado, e Cuba, que é a maior ditadura fora a Coreia do Norte da história recente do mundo. Esses são os amiguinhos da Venezuela. Quem ficou em cima do muro não sabe para onde vai? Bom, Brasil, Colômbia, que também é bem questionável, e México, que é onde ficam os maiores cartéis do mundo. Coincidência? Talvez. Esses países, ao invés de ditaduras fracassadas como Cuba, como a Bolívia, eles ficaram em cima do muro muito por conta das tensões comerciais com os Estados Unidos. E alguns meses, dias atrás, Washington publicou a intenção do Brasil, que era armar um exercício militar, mas que a função real disso tudo seria ajudar e tentar resgatar Nicolás Maduro. É verdade? Não sei. Eu sei que o Brasil, nessa semana, enquanto o Maduro declara estado de exceção, enquanto Trump afirma que quer invadir a Venezuela, chefe dos cartéis, inclusive Nicolás Maduro, nesse meio do caminho o Brasil ele fica em cima do muro, teve essa operação que eu citei e agora realiza uma das maiores operações em Roraima. Será que estamos tentando resolver tensões comerciais com os Estados Unidos? Apoiar os Estados Unidos nessa invasão por terra? Não sei. Ou será que Washington estava certa sobre a Operação Emery, que na verdade era uma tentativa de resgatar Nicolás Maduro? Talvez seja só um exercício militar em Roraima, pode ser. Talvez seja uma aliança com os Estados Unidos e diminuir as tensões comerciais, pode ser. Ou talvez Estados Unidos estava certo no passado sobre a Operação Emery e essa seja mais uma tentativa de salvar a cabeça do Maduro. Agora vamos à situação da Venezuela. Bom, a Venezuela passa por uma inflação em 2025 de mais de 530%, então realmente é uma situação catastrófica, a economia foi para a vala. Não só isso, a PDVSA, que é basicamente a Petrobras deles, bom, desde 2019 as exportações caíram em mais de 80% e ela está sofrendo para produzir. O Maduro, ele deixou terra arrasada, ele roubou tanto
todo o governo e principalmente a parte petrolífera, a Venezuela, para quem não sabe, é a maior reserva de petróleo do mundo, ele roubou tanto que hoje falta investimento. A infraestrutura, ela está depredada. Então Maduro sofre com relação à produção de combustível. A população já sofre com toda a crise econômica. O salário mínimo da Venezuela é $1,48 por mês. Por mês. Estou falando de menos de R$ 12. Então a população já sofria e sofre com a fome, com a insegurança alimentar, com a pobreza. E o que estava ruim ficou ainda pior, porque Maduro começa a voltar a economia para a guerra, para tentar se salvar com relação aos Estados Unidos, e ocorreu chuvas, o que trouxe mais prejuízo e aumentou toda a situação caótica, e a população que já sofria, agora sofre ainda mais com a insegurança alimentar. As chuvas trouxe problema, tanto de logística quanto para o agronegócio. O agro, com a falta de investimento e com a situação econômica, já vinha decaindo, e agora mais essa. Então a população venezuelana, nesse momento, infelizmente, está sofrendo ainda mais. A ONU declarou, há um bom tempo atrás, que a Venezuela é uma máquina de repressão. E a ONU também postou um relatório sobre toda a repressão aos opositores na Venezuela. Marina Corina Machado foi perseguida e foi impedida de competir à presidência da República. Edmundo González Urrutia foi eleito democraticamente pelo povo, mas o Maduro ele fraudou a eleição via o TSE deles e também sofreu repressão. Milhares foram presos nos protestos em 2024. Em 2025, bom, tem prisão semanal. Postou algo errado contra o Maduro, cadeia. E mais que isso, há muitas mortes durante essa repressão, essas prisões arbitrárias na Venezuela. Não só ela prende, como muita gente acaba morrendo na cadeia, por falta de alimento, por doenças, falta de acesso à saúde. E a ONU, no seu relatório, destaca tudo isso. Só para entender o caos que a Venezuela vive, mais de 8 milhões de venezuelanos foram embora, saíram do país. E você, acredita que o governo de Nicolás Maduro está chegando ao fim? Eu sim, já fiz minha aposta. Vou deixar aqui na tela. Se eu não ganhar, pelo menos quando eu aposto, a probabilidade de queda na casa de aposta sobe e o Maduro perde ainda mais noite de sono. Você concorda que ele deve cair em breve? Deixa nos comentários se você concorda comigo. Mais que isso, meu canal é muito pequeno, então eu ficaria lisonjeado se você se inscrevesse e eu prometo trazer informações de qualidade para você. Deixa os likes, se possível também. Se no final do vídeo você não gostar, sem problema, retira sua inscrição, retire seu like ou dê dislike e comente aqui o que você não gostou. Por fim, vamos aos Estados Unidos. Bom, os Estados Unidos mandou navios, destroyers, helicóptero, mais de 5.000 marines para a região do sul do Caribe. E bom, tem países aliados aos Estados Unidos fornecendo suporte para a base, para a alocação de tropa. Como eu comentei, a Guiana Francesa é o único território que faz fronteira entre o Brasil e a Europa, e a França também mandou navios para apoiar os Estados Unidos. Você acha que isso tudo é uma brincadeira? Se for brincadeira, é uma brincadeira extremamente cara. O governo norte-americano já tem uma dívida colossal. Será que ele iria brincar com uma operação militar apenas para o Maduro ficar com medo? Sendo que essa operação custa pro governo norte-americano de 8 a 10 milhões de dólares ao dia. Só para vocês terem uma ideia em termos relativos, em 2020, ainda no governo Biden, bom, os Estados Unidos revelou uma investigação que afirma que o Maduro é chefe sim do cartel dos sóis, ainda no governo Biden. E em 2020, eles colocaram uma recompensa pela cabeça do Maduro de 15 milhões de dólares. E a operação atual dos Estados Unidos no sul do Caribe contra cartéis custa de 8 a 10 milhões. A recompensa de 15 milhões em 2020 durante o governo Biden, agora no governo Trump, em janeiro, subiu para 25 milhões de dólares. E recentemente, o governo Trump alterou no dia 7 de agosto para 50 milhões de dólares. Exércitos privados aliados aos Estados Unidos, bom, eles exigem um custo de 50 a 100 milhões de dólares
para capturar o Maduro. Inclusive, o chefe da Blackwater, maior milícia privada do mundo, postou no Twitter respondendo pessoas da administração Trump que o Maduro deveria ser capturado vivo ou morto. Ou seja, talvez ele esteja disposto a capturá-lo por um preço de 50 milhões, que é quanto vale a cabeça do Maduro hoje. Estimativas, desde que os Estados Unidos começou essa operação, é que o custo foi de 280 a 350 milhões de dólares. Então não creio que seja apenas uma brincadeira. Relativa à multa de 15 milhões do Biden ou do Trump de 25 em janeiro, que depois ele aumentou para 50, bom, essa operação custou caro e até agora ela já abateu 4 barcos que transportavam coca, entendeu? Por parte dos cartéis, enfraquecendo mais uma vez o governo do Nicolás Maduro. E o Maduro acusa por mortes ilegais por parte dos Estados Unidos, porque nessas 4 embarcações que foram abatidas, tinha 17 pessoas, fora uma que foi capturada, que eles se renderam. Recentemente o Trump ele foi questionado sobre uma possível invasão e ele falou, aguarde, você verá o que eu vou fazer. Algo nesse sentido, dando a entender que sim, ele poderia invadir a Venezuela, ou pelo menos deixando o mistério no ar. Mas o mistério acabou. De fato, Trump ele afirmou que a intenção é de invadir a Venezuela por terra para capturar chefes dos cartéis e o principal chefe, o principal deles, o ditador Nicolás Maduro. A oposição já tem um plano de governo para os primeiros 30 dias para quando Maduro cair. Tanto a Maria Corina, aliada com o Edmundo Gonzalez. Então, a coisa é séria, pessoal. E eu fico muito feliz com isso. Provavelmente, o Maduro deve cair muito em breve. Alguns militares, ex-militares do governo do Maduro, já está em Washington, já abandonou o regime ou foi capturado. Está abrindo a boca e passando mais informações. E muitos desertores ainda estão na Venezuela, atuando como informante para os Estados Unidos. Bom, o Maduro está escondido em um bunker, sem dormir. Ele está com muito medo dos Estados Unidos. E há milhares ou centenas de militares fazendo a proteção dele nesses bunkers. Primeiro, os Estados Unidos já localizou, já sabe o endereço, CEP, longitude, latitude, profundidade dos bunkers. E quem dedou? Provavelmente é parte dessa galera. E digo mais, alguns dos militares que estão dentro do bunker juntinho com Maduro pode ser desertores. Por isso que o Maduro não dorme, porque ele tem medo dos próprios militares. E de maneira covarde, ele usa a própria população como boi de piranha. O boi doente que passa primeiro para as piranhas abater e depois passar os boiadeiros com os cavalos tocando a boiada. Ele usa pessoas, mais de 15% da população, como milícia para a própria autodefesa e como escudo humano. Pois é, pessoas idosas, com conformidades, sem treinamento militar e sem equipamento. E mais que isso, ele postou vídeo no seu bunker parecido com aquela organização terrorista que no dia 7 de outubro atacou uma festa covardemente em Israel, o mas que usa criança como escudo humano. Ele postou um vídeo cheio de criança no seu bunker para falar, olha, Estados Unidos, não ataca, senão olha o que vai acontecer, quem você vai agredir. Pois é, essa é a honra que o Maduro tem, 0. E por que o Maduro fez tudo isso? Lembrando que os Estados Unidos esse ano atacou as instalações nucleares do Irã. Ou seja, o B-2 Spirit, a aeronave mais capaz do mundo em poderio militar, soltou uma bomba que perfurou mais de 90 metros em um bunker que ficava escondido debaixo de uma montanha, por parte do Irã, 90 metros. Ou seja, o bunker do Maduro não tem a menor chance. Por isso que ele usa criancinhas como escudo humano. E vamos ver a covardia dele? Eu vou passar um vídeo para assistirmos juntinhos da milícia do Maduro. É isso. Maduro coloca sua própria população como escudo humano e como refém.
Se você chegou aqui, meu muitíssimo obrigado. De fato, o brasileiro ele tem dificuldade em estudar e aprender. Por isso, eu vou deixar um vídeo aqui no card para que você possa aprender mais. 10 fatos que relaciona Maduro com Lula. Sim, o Lula é acusado de receber dinheiro do narcotráfico por parte do Maduro. E sim, o Lula gastou mais de 10 bilhões do seu e do meu dinheiro para financiar esse ditador. Obrigado, Lula. Sem você, o que seríamos? Quem usaria o meu imposto para defender a ditadura? Bom, por esse vídeo é isso. Não esqueça de assistir o vídeo aqui no card, 10 fatos, Maduro e Lula.